A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Ney, passando aqui nessa manhã, aliás, nessa tarde, para te desejar aí uma ótima tarde, um ótimo fim de semana. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua semana, o seu mês, enfim, abençoar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, eu venho trazer aos irmãos aqui uma revelação divina, do Espírito Santo do Senhor. E que para isso eu quero deixar aqui um texto, uma palavra ao meu, ao seu coração, que se encontra no livro de Daniel, no seu capítulo de número 6, que diz assim no seu verso 1: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivesse sobre todo o teu reino. Verso 2: E sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Verso 3: Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui diante de uma palavra poderosa ao meu, ao seu coração, aonde aconteceu na vida de um homem a promessa do Senhor. O Senhor viu nele, e nele depositou o cumprimento de uma promessa. Quando nós olhamos para o profeta Daniel, nós vemos que a profecia se cumpre, a promessa se cumpre. Ele se destaca entre os 120, ele se destaca entre os 3, mas o nome do Senhor é glorificado. Diante dessa poderosa palavra, a qual traz ao nosso coração uma reflexão muito forte e poderosa. Quando o homem, uma mulher, tem um chamado, tem um ministério, ele vai, queira o inimigo sim, queira o inimigo não, queira a nação sim, queira a nação não, queira, pessoas negativas sim, queira não, ela vai acontecer. É determinado do céu para que isso aconteça na vida desse homem, dessa mulher. Quantos nós não temos visto nos últimos dias sofrendo por amor do Evangelho, da palavra? O próprio Jesus diz assim que nós ia sofrer muitas aflições, ter perseguições aqui sobre a face dessa terra. Mas que quando nós alimentamos dessa preciosa palavra, isso nos traz paz ao coração e certeza que nós estamos sendo cumpridores do Evangelho de Cristo. Nós somos cumpridores do Evangelho de Cristo. Nós não devemos desistir. O apóstolo Paulo disse, em uma reunião ali onde estava ele, e mais alguns ali, e aqueles com medo de ir, não queria ir, descer para a batalha, para a guerra. O apóstolo Paulo diz: não, que isso, eu vou, porque o Senhor me escolheu. Se eu morrer por amor de Cristo, amém, mas eu vou sim, porque o Senhor me escolheu para glorificar o nome dele, para pregar o evangelho do arrependimento, que traz salvação eterna. Ele diz: ainda aquele que está em Cristo, ainda que morrerá, viverá. Nós vamos viver em Cristo Jesus. E eu venho aqui nessa tarde abençoada dizer para você: Jesus está voltando. E aqui houve uma revolta muito grande, porque havia um escolhido. Aquele que é apontado, aquele que é escolhido, ele é apontado. E aí vai se levantar uma revolta, uma armação, uma manipulação contra a vida do servo do Senhor, contra a vida de Daniel. Mas tinha um poder sobrenatural sobre a vida do servo dele.
a qual no céu já tinha visto, né, que nele havia um espírito excelente, inocência, e não havia dolo ao seu coração. Lembra de Filipe, quando chega Natanael? Natanael, encontrei aquele a qual acerca diz Moisés pela lei. Natanael dá uma olhada para Filipe e diz: Filipe, mas pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Ninguém imaginava que dali ia sair o Salvador da eternidade. Aleluia. E Filipe tinha tanta certeza que ele disse: Natanael, então vem para você ver. Vem para você ver o milagre. Mas aí Jesus antecipa e diz: Ei, Natanael, antes que Filipe chegasse aqui, eu já havia te visto aí debaixo dessa figueira. Eu já tinha te visto, Natanael. E vejo que tu és um verdadeiro israelita. Não vejo dolo. Jesus, ele fala assim: a partir de hoje eu vou fazer algo diferente na sua vida. Tu vai ver o céu aberto. E o Espírito Santo descendo e subindo, pousando no Filho do Homem. Que bênção, irmão. Vale a pena nós crer, ter fé, acreditar no milagre de Jesus. E aqui os perseguidores de Daniel estavam armando a sua própria sentença. Lembra de Mardoqueu? Amã preparou a forca e ele próprio caiu nela. Ele estava armando ali para eles próprios. Só que o problema é que eles não sabem, a cegueira espiritual é tão grande dos perseguidores, que eles estavam armando não somente para eles aqui, mas também para a sua família. Toda a sua família foi castigada pelo erro, pelo erro deles, pela perseguição deles na vida de um homem justo, uma mulher justa, e somente queria pregar o Evangelho, somente servir um Deus Todo-Poderoso. Quando nós vemos Datã, Coreia, Abirã se levantando contra Moisés e Arão, Deus defendeu Moisés e Arão ali, a terra se abriu e engoliu ele, engoliu todos aqueles que se revoltaram, se envolveu com ele. Então tem um tempo determinado para acontecer na minha, na sua vida. Não te preocupe, quem te justifica é o Senhor Jesus. Quem te justifica é Deus, Ele que pode na tua vida. Eu passo aqui nessa tarde para te dizer: Jesus está voltando para buscar a igreja dele. Quantos pastores não estão sendo perseguidos, talvez até mesmo pelo meio evangélico, pelo próprio irmãos. Quantas pessoas não mais conseguem congregar, de um canto a outro, não firma, de igreja em igreja, procurando denominações boas, pastores bons. Bom é Jesus, nós firmar na palavra. Quando nós firmamos na palavra, nós estamos alicerçados, enraizados, independentemente de onde nós estivermos congregando. Nós vamos honrar nosso pastor, honrar nossas lideranças. Nós vemos que hoje muitos têm se revoltado contra os pastores, contra as lideranças. Durante essa madrugada o Senhor me deu uma revelação muito forte, onde Ele mostrava um brilho muito forte no céu entre as nuvens, e uma voz resplandecente resplandeceu ao meu ouvido dizendo: Jesus está voltando, igreja. O Espírito Santo do Senhor me disse: Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está tocando, irmão. Ele disse para mim que a ira dele chegou sobre muitos residentes da cidade de Anápolis. Ele me disse assim que a ira dele chegou em São Paulo, a cidade de Santos vai submerger, vai desaparecer, o mar vai avançar, cidades vão se alagar. O Senhor me mostrou que a ira dele desceu sobre a cidade de São Paulo. O pecado de São Paulo, diz o Senhor, que superou Sodoma e Gomorra. Misericórdia, igreja. Estão perdendo o temor a Deus. Homem que perde temor a Deus, ele comete infrações terríveis. Começa um perseguir o outro. Não é tempo, igreja. É tempo de nós se unir. É tempo de ter fé, coragem. É tempo, irmão, de comunhão, de concordância, de renúncia, de amor. Jesus está voltando para buscar a igreja dele. No céu não tem repartição para rebelde, para
adultério, prostituição, não tem repartição para revoltados, para perseguidores, não. Vai entrar uma igreja lavada, remida do sangue do Cordeiro. Eu deixo esse alerta para a tua vida. Jesus, a ira de Deus chegou na terra, na nação. Há muitos que vão cometer crimes terríveis, atos terríveis, porque o Espírito de Deus já não está mais no seu coração. Homem e mulher de Deus que tem o Espírito Santo do Senhor, ele é compassivo, ele não comete, ele se desvia do mal, porque o foco dele é o céu. Deus abençoe os pastores, Deus abençoe os ministros que ainda estão de pé, vencendo, se calando, em meio a tanta iniquidade, tanto perseguição. Jesus é na tua vida, pastor. Jesus é na tua vida, ministro do Evangelho na terra. Deus te escolheu, não foi o homem, foi Deus que te escolheu. Que Deus abençoe sua vida. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Um abraço do pastor Ney. Deus abençoe, que Jesus possa manifestar a tua glória aí, em nome de Jesus.